O que é a fé? A Bíblia nos dá a mais bela definição em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é um sentimento, mas uma convicção que nos move, e sua história começou no princípio. Pense em Enoque. Gênesis nos diz que ele andou com Deus. Pela fé, ele viveu em tal comunhão que, como diz Hebreus 11, 5, ele agradou a Deus e foi levado, não conhecendo a morte. Depois, surge Abraão, nosso pai na fé. No meio de uma cultura de falsos deuses, ele ouviu o chamado do Deus vivo e, mesmo sem saber seu destino, obedeceu. Hebreus 11, 8 diz que pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, dar o primeiro passo na direção da voz de Deus. A mesma fé permitiu a Moisés realizar maravilhas e estender o cajado sobre o mar. Contudo, este gigante da fé também nos ensinou uma lição. Diante da rocha, a dúvida o venceu e, por um ato de incredulidade, não entrou na terra prometida. Vemos Elias, que pela fé fez descer fogo do céu, mas depois, sem fé, se escondeu com medo. Em contrapartida, Eliseu, cercado por um exército, manteve a calma, pois via o invisível. Ele orou e seu servo viu um exército de cavalos e carros de fogo ao redor, como lemos em 2 Reis 6 e 17. Portanto, a fé é enxergar o exército de Deus quando o inimigo nos cerca. E como Romanos 10, 17 nos diz, ela vem pelo ouvir da palavra. A fé não nos impede de ter dúvidas, mas nos capacita a agir apesar delas, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como ter fé na dificuldade quando tudo ao redor nos diz para desistir? A Bíblia nos mostra, através de histórias vivas, que a fé não é um sentimento, mas uma atitude. Pense na mulher que sofria há 12 anos. A lógica dizia que era impossível chegar a Jesus no meio da multidão, mas a fé dela a fez agir. Ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Marcos 5 e 28. A fé não espera, ela abre caminho. E o cego Bartimeu mandaram que se calasse, mas a dificuldade não silenciou sua fé. Pelo contrário, ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10 e 48. A fé não se conforma com o silêncio, ela clama. Veja a fé daqueles 4 amigos. Não havia porta de entrada, então eles criaram pelo teto. Eles não aceitaram o não como resposta e fizeram o impossível para colocar seu amigo diante de Cristo. Sua fé foi criativa e ousada. Essa mesma fé vemos no Antigo Testamento. Ana, estéril e humilhada, derramou sua alma diante de Deus, prometendo um filho que ela ainda não tinha. E aquela jovem serva de Naamã? Em cativeiro, ela declarou com certeza: sei que há cura em Israel. Uma fé simples que levou à purificação de um general. Até mesmo Jairo, ao ouvir sua filha morreu, foi confrontado pela maior das dificuldades. Mas Jesus lhe disse a chave em Marcos 5,36. Não temas, crê somente. Portanto, ter fé na dificuldade é transformar o desespero em ação, o silêncio em clamor e os obstáculos em caminhos. É crer na promessa, mesmo quando a realidade grita o contrário. É firmar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus nos fez uma promessa extraordinária em Mateus 17 e 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Mas o que é essa fé que move montanhas? É a fé da obediência, como a de Josué. Diante das muralhas impenetráveis de Jericó, a ordem de Deus parecia ilógica marchar em silêncio. Mas, como diz Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. A fé obedece, mesmo sem entender. É a fé da coragem, como a de Davi. Diante de um gigante que aterrorizava um exército inteiro, um jovem pastor declarou: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. A fé não vê o tamanho do problema, mas a grandeza de Deus. É a fé da convicção, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha, eles não negociaram. Sua fé não estava na libertação, mas no libertador. Disseram ao rei: O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar, mas se não,
Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3:17-18. A fé confia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. É a fé que crê à distância, como a do centurião, que disse a Jesus: dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus se admirou e disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8:10. Essa fé nos permite andar sobre as águas, como Pedro, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, começou a afundar. A lição é clara. A fé que move montanhas é a fé que mantém os olhos fixos em Cristo. Porque, no final, Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti buscando a fé que a Tua palavra nos ensina. Nós perguntamos o que é a fé, e Tu nos respondes que é a certeza do que não vemos. Dá-nos a fé de Enoque para andarmos contigo. Dá-nos a fé de Abraão para sairmos da nossa zona de conforto, crendo na Tua promessa, mesmo sem saber o destino. Senhor, ensina-nos sobre a fé que move montanhas. Queremos a fé que derrubou as muralhas de Jericó apenas com obediência. Queremos a coragem de Davi, que viu em Golias não um gigante, mas uma oportunidade para o Teu nome ser glorificado. Dá-nos a convicção de Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram a fornalha a negar o Teu nome, confiando no Teu poder para livrar. Mas, Pai, confessamos que muitas vezes nos perguntamos: como ter fé na dificuldade? Quando a tempestade chega, quando a dor persiste, ensina-nos. Dá-nos a atitude da mulher do fluxo de sangue, que não se conformou com a sua condição e atravessou a multidão. Para tocar em Ti, dá-nos a persistência do cego Bartimeu, que gritou mais alto quando tentaram calá-lo. Queremos a fé cooperativa dos amigos que abriram um telhado para colocar o necessitado na Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos momentos de dúvida. Perdoa-nos quando, como Moisés, batemos na rocha em vez de falarmos com ela. Perdoa-nos quando, como Pedro, tiramos os olhos de Ti e olhamos para as ondas do medo. Levanta-nos, como fizeste com ele. Mostra-nos, como mostraste a Eliseu, que maior é o exército que está conosco. Que a nossa fé não seja apenas para os dias bons, mas que ela seja a nossa luz na escuridão, a nossa força na fraqueza. Que possamos crer como Jairo, mesmo que digam que não tem mais jeito, a Tua palavra é a última. Que ao final de tudo possamos ouvir de Ti o que o centurião ouviu. Grande é a Tua fé. Em nome de Jesus. Amém. Toda essa prova não é para te destruir, é para te fortalecer, te capacitar para coisas muito maiores que estão por vir. Não tenha medo. Essa tempestade vai passar e você vai sair dela mais forte. Acredite.